Irmãos, bom dia para você, que a paz do Senhor, seja com você nessa manhã, mais uma vez, que a graça do Senhor te envolva, de tal maneira que o nosso aprendizado venha a ser um aprendizado bem especial nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor pela noite que o Senhor nos deu, agradecer ao Senhor por esse sol maravilhoso, e agradecer que nós estamos tendo o privilégio, irmão, de estarmos juntos. Porque quantos gostariam de estar reunidos e não podem? E quantos poderiam estar e não estão? Então nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos dá. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite tão especial que o Senhor nos deu, noite de descanso. Te louvamos, Deus, te agradecemos por esse dia, pelo sol que brilha. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos na casa do Senhor. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos atraído a cada dia mais e mais para junto do Senhor. E, ó Deus, eu quero pedir, ó Espírito Santo, Mestre por excelência, que o Senhor tome o seu lugar de primazia aqui, ó Deus, e nos ajude, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos ajude, Deus, a compreender as tuas maravilhas, os teus ensinamentos. Nos ajude, Deus, a ter os olhos abertos, ouvidos sensíveis, coração, Deus, com a terra preparada para receber, ó Deus, com gratidão e colocar em prática os ensinamentos da tua palavra. Que nós possamos, Deus, permitir que o nosso terreno seja fertilizado pelo orvalho do céu. Em nome de Jesus, cobre-nos com a tua mão nesta manhã. Estende, Deus, a tua graça sobre a vida dos nossos irmãos que não puderam estar conosco. Que o Senhor, Espírito Santo, também nos ensine, fale com eles. Ordena a tua bênção, Deus, sobre a vida de cada um. E em nome de Jesus, que esse dia seja um dia mais que especial na tua presença, no momento, ó Deus, de aprendermos a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos? Vamos cantar o cântico? Grande é o Senhor e muito de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a
mas que nos sustenta, nós tão pequenininhos assim, né? E Ele nos sustenta. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Estudando, né, irmãos, as bem-aventuranças. Eu nem imaginava que eu fosse aprender tanto com essas bem-aventuranças, viu, irmãos? Nem imaginava. E eu quero confessar para vocês, semana passada eu preparei a lição, porque o irmão Geraldo já falou comigo que era ele que ministrar. E eu fiquei, assim, pensando, né? Sentada ali, pensando, ai meu Deus, a Silmara estava falando sobre os misericordiosos. E eu, na minha lição, eu agarrei muito no perdão. E eu pensei assim, será que a Silmara não vai falar? Foi a área que deu mais polêmica, mais discussão, né? E eu fiquei assim maravilhada, porque cada bem-aventurança, irmãos, eu tenho aprendido e muito, mas muito mesmo. E eu fico pensando assim, Jesus, obrigada, irmão. Como que eu já li tanto esse texto aqui e eu não consegui tirar, extrair, né? Essas coisas tão preciosas assim para nós. Então nós vamos ler no capítulo 5, eu gosto assim de repetir, tá, irmão? Até chegar no versículo que nós vamos estudar no dia. Então nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o 8. Gente, que coisa maravilhosa ver irmãos aí que chegam aqui. Já pensa. Oh, glória a Deus. Que maravilha. Bom demais matar saudade, irmão. Que bom. Vamos lá então. O Sermão da Montanha. Versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem lembra quem deu essa primeira lição? Quem lembra? Foi o irmão Geraldo? Foi a Silmara que deu. E a Silmara deu um show nessa lição aqui, hein? Pois é, ela deu, eu fiquei assim, quem vai tirar aqui? Como é que vai tirar aqui? Né? Gente, eu acho que se ela tivesse falado 3 horas, seria pouco ainda, né? Aí depois vem, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem deu essa lição? Quem lembra? Foi eu. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem foi? Irmão Geraldo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Cláudio Marco. Foi uma bênção também, né, irmãos? Todas essas bem-aventuranças, foi assim, tremendo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Foi domingo passado, né? Silmara, foi assim, tremendo e eu fiquei assim maravilhada. Como eu disse, acho que todas as lições, se nós ficássemos 2, 3 horas num lugarzinho, né, Silmara? Para a gente escafuchar mais ainda, eu acho que nós ainda, se voltarmos, nós ainda vamos aprender muito, muito. E a gente só enxerga, só de fato. Eu estava falando com o irmão Geraldo um dia, a gente estava conversando de fora, e a gente falando, ele falando exatamente disso, como que a gente descobre porque as coisas vão brotando, né? Aí eu estava falando para ele que quando a gente está, igual você está aí agora, vai lecionar a lição, mas nós estamos aqui, como nós vamos alimentar, né? Mas ninguém aqui sabe por que você, entendeu? O seu preparo, de uma certa, por quê?
a estudar a palavra para entender de fato o que Jesus, para aplicar na nossa vida, a gente só vai ler mesmo. Só ler. É o que eu disse aqui no início. A gente lendo é uma coisa, estudando é outra. Porque no estudar nós precisamos pesquisar. E nessa pesquisa há descobertas tremendas para cada um de nós. Para cada um de nós, né? A responsabilidade que o Marco está falando é só simplesmente a responsabilidade de preparar e estar aí à frente. Mas a responsabilidade diante de Deus e a gente tem que estar vivendo ou procurar viver aquilo que a gente vai ensinar. Pois é, e o mais interessante disso tudo, irmão Geraldo, é que, como o Mário falou ali, que a gente está sentado ali. Semana passada, né, quando o Cláudio Marco falou comigo, acho que é a Silmar que vai lecionar. Aí eu fiquei assim. Por quê? Porque eu sabia que ia cair naquela história do perdão e que isso causa assim, uma revolução nos ouvintes. Porque para quem está ministrando é uma coisa, para quem está ouvindo é outra. Então, o que nós precisamos aprender como ouvintes é o que a pessoa que está aqui à frente também tem buscado. É o aprendizado, é a descoberta. Porque para comer, gente, a comida pronta é tão mais fácil. Agora, para você fazer, né? Presta atenção, você vai fazer uma lasanha. Qual que é mais fácil, sentar para comer ou sentar para a cozinha fazer? É muito mais fácil sentar para comer, para se deliciar. Você não sabe como é que teve, qual o tempo que foi gasto, que tipo de tempero. Então é assim nesse aprendizado. E hoje nós chegamos no versículo 8, que é: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabe? Então, eu até falei para o pastor, é coração puro. O pastor perguntou, qual que é o termo de coração puro? Porque limpeza e coração e pureza, para mim, né, é a mesma coisa nesse aspecto aqui. Então, eu olhei aqui em algumas versões, tem: felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Outra versão: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É essa que eu li. Outra: felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Todas as versões que eu busquei, irmãos, todas, elas concluem o versículo dessa forma: porque elas verão a Deus. Por que será que Jesus disse assim para os discípulos? O nosso Deus está sentado no alto e sublime trono. O trono do Senhor tem alguma sujeirinha? Lá na santidade do Senhor, aquele ambiente que Ele está, tem alguma poeirinha, irmãos? Tem alguma coisa que pode desabonar a beleza, a santidade do Senhor? Não, não tem. Lá tudo é muito santo, tudo é muito limpo, tudo é muito majestoso, né? Então, Jesus falou assim: todas as pessoas que são puras de coração, elas verão a Deus. Então, várias versões, mas o mesmo sentido e uma condição: ver a Deus. Qual que é a condição? Ser limpo, ser puro. E aí eu faço uma pergunta: o que é ser limpo de coração? Eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham que é ser limpo de coração? Não ter o coração contaminado, né? Contaminado com as coisas, com o pecado, né? Mais alguma? Não ter o coração contaminado com o pecado, com o mundo. Ontem eu estava conversando com o Timar e eu fiz essa pergunta para ela, né? Aí, né, então a gente pensa assim: o que é, por exemplo, um ouro puro? Você vai comprar uma joia, mas você quer um ouro puro, né? Aí o que você entende por um ouro puro? É um ouro que não tem contaminação de outro metal, que não tem impureza. Refinado. Não tem mistura. Não tem mistura. Não tem mistura. Porque tem muito metal que brilha, né? Tem muito metal que brilha, gente, e engana a gente. A pedra preciosa, eu não conheço pedra preciosa, não sei
qual que é a falsa, qual que é a Quando verdadeira. você conhece o ouro mesmo, e você pega um metal que brilha, você não gosta dele até por causa do brilho. Não, isso aqui não é ouro, não, isso aqui está brilhando demais. Pois é. Então, o coração puro é um coração que não está contaminado, né? Não está contaminado. Então, irmãos, é possível nós não estarmos contaminados? Será que é possível? Vamos lá. Assim como até agora temos aprendido nesse estudo, as bem-aventuranças fazem parte de um grupo de pessoas que defendem a santidade no seu íntimo, mesmo entendendo que sem a graça do Senhor em nós, nunca nós vamos conseguir. É só com a graça do Senhor que nós vamos conseguir não nos deixar contaminar. Não é não ser contaminado, é não nos deixar contaminar. É a graça do Senhor que nos reveste. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 15. E eu queria que cada um pudesse ler bem alto um versículo desse salmo. Salmos 15. Quem encontrou pode ler o primeiro versículo e assim sucessivamente. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Olha a pergunta do salmista, hein? Vamos lá, irmão. Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala veramente segundo seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Que despreza o pecador rebelde e condena abertamente o pecado, mas que respeita os que temem o Senhor, que sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a palavra. Aquele que não empresta o seu dinheiro com cultura, nem recebe feitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então, irmãos, são 5 versículos aqui nesse salmo. E eu enumerei aqui 10 requisitos aqui nesse salmo. E que são 10 requisitos que podem nos levar a não contaminação com muitas coisas que nós poderíamos nos contaminar. Em primeiro lugar, quem poderá habitar o santuário do Senhor? Aquele que é sincero, aquele que tem sinceridade, aquele que anda em sinceridade. Irmãos, nós temos visto nos nossos dias aí uma falsidade tão grande, sabe? Mas uma falsidade tão grande no mundo lá fora e infelizmente a igreja muitas vezes é contaminada pelas atitudes do mundo lá fora. E aí o salmista diz o seguinte: olha, aquele que anda em sinceridade, esse aí vai habitar no Monte Santo do Senhor. Esse aí vai habitar no tabernáculo do Senhor, irmão Geraldo. Aquele que é sincero. Na minha versão está aquele que vive em integridade. A minha fala aquele que é honesto e sincero. Olha só, gente, isso é muito sério, porque falar que é honesto é uma coisa. Eu tenho acompanhado um rapaz que ele tinha tudo para estar muito bem financeiramente, sabe? Se ele tivesse compactuado com algumas atitudes dentro da empresa que ele trabalhava. E essas atitudes, Claudimar, ela não demonstrava nele um caráter íntegro. Então ele preferiu dizer não. Mas, gente, sabe aquela pessoa que passa por dificuldades terríveis, mas dificuldades mesmo, terríveis, porque ele disse não para essa atitude? Ele preferiu abrir mão do emprego dele, sabe? E eu ainda pensava assim: meu Deus do céu, isso é loucura. Ele ganha tão bem,
Ele tem plano de saúde, é assim, assim, assado, então, não, mas eu tenho que mentir. Mas não é você que está fazendo isso. Mas eu estou, é a atitude da empresa, mas eu estou compactuando. Mas eu sou família, Deus proverá. E proveu Deus. E agora ele está começando, porque ele pegou aquele versículo que ele tem que andar em integridade de coração. Olha, não foi com um mês que ele melhorou de vida, não. Sabe? Demorou muitos anos. Então, aquele que é íntegro aí, ô Claudimar, que anda em integridade, que anda com sinceridade. Em segundo, aí dentro desse mesmo salmo, aquele que pratica a justiça. Praticar a justiça, nós vimos aqui com a Claudimar, na lição que ela deu, como que é difícil, né, Claudimar? A justiça ser exercida aí fora. E nós, como servos do Senhor, precisamos de praticar. Aquele que fala a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, assim disse Jesus. Então, aquele que fala a verdade, aquele que não difama com a língua, com a sua própria língua, os seus vizinhos, tem uma versão que fala isso, aquele que não difama os seus vizinhos, aquele que não difama o seu irmão, aquele que não aceita afronta contra o próximo, aquele que não difama com a língua, aquele que não difama o próximo, aquele que não faz mal ao próximo. Então, minha versão aqui ela é bem dura, né? Ela fala assim, que não, aquele que não usa palavras para destruir outras pessoas. Não prejudica de propósito o seu semelhante e não repete boatos e mexeritos. Não precisa nem comentário, né? Aí tem uma palavrinha, Claudimar, que me chamou muito a atenção. Aquele que não prejudica de propósito, porque às vezes nós podemos prejudicar um ao outro sem perceber. Mas aquele que de propósito prejudica o outro, ele está consciente daquilo que ele está fazendo, né? Então, aquele que não faz mal ao próximo, aquele que não aceita afronta contra o próximo. Agora, o que me chamou a atenção, Claudimar, é o versículo 4, leia aí na sua versão. Que despreza o pecador rebelde e condena abertamente o pecado. Espera aí, só um pouquinho. Isso aí para mim é muito pesado. Aquele que despreza o quê? Pecador rebelde. Aquele que despreza o pecador rebelde. O que será que o salmista quis dizer com isso, irmãos? O que será que o salmista quis dizer com isso? O apóstolo Paulo nos alerta, né? Ele fala assim, você vai lá e fala com a pessoa, uma, duas, e o apóstolo Paulo ou o próprio Jesus que nos alerta? Aquele que está andando desordenadamente, vai lá e chama a atenção dele. Ele não ouviu, vai lá com uma testemunha. E ele não ouviu mais uma vez, e depois você deixa essa pessoa. E para mim esse salmo aí, essa palavra aí vem nos confrontar quanto a isso. Até para aprender, até para medir, irmãos, a atitude uns com os outros, nós precisamos ir na palavra para a gente compreender. Continua, Claudimar. Mas que respeita os que temem o Senhor, que sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a palavra. Então, aqueles que estão diante do Senhor, que mesmo sofrendo prejuízo, é o caso desse rapaz que eu falei, né? Mesmo sofrendo prejuízo, mas não despreza. Então, irmãos, eu vi aqui como uma guerra, até mesmo dentro da igreja, sabe? Quando acontece algo de passivo de disciplina dentro da igreja, cada um toma um partido, sabe? Então eu tomei isso aí para mim. Aquele que despreza o pecador, não é questão de você tomar nojo da pessoa e abandonar a pessoa, não, continuar orando, porque a misericórdia de Deus é grande. Eu fiquei muito triste essa semana, quando eu fiquei sabendo de um pastor, que eu não gostaria de citar o nome, mas em época de seminário eu recebi ele na minha casa, né? E uma palavra, uma inteligência, gente, uma coisa assim fora do comum. Mas ele, com a inteligência dele, com o estudo dele, sabe, irmão Geraldo, ele
ele chegou à conclusão que a Bíblia não é isso tudo que a gente fala, sabe? Ele chegou à conclusão que Deus também não é isso tudo que nós falamos. Então ele abriu mão até do convívio com os evangelhos, irmã Lourdinha, porque não é bem isso. Não é bem isso. Apostatou da fé. Apostatou da fé. Ele apostatou da fé. E um outro também que eu tenho acompanhado, ele fez uma live, eu fiquei pensando nas lives, o sufoco que a gente passa para fazer as lives, né, Claudimar? Então, ele fez uma live para poder mostrar para os evangélicos que a maçonaria não é perigosa. E que nós estamos todos caminhando para o mesmo lugar. Aí ele trouxe, alguém de fora aqui da região para fazer uma live com ele. Graças a Deus não deu certo. Sabe, eu até comecei a assistir, falei, eu quero ver até onde que vai isso aí. Mas não deu certo, Cláudio. É verdade, se essas coisas não acontecerem, Jesus ficou mentiroso. Pois é. Ele mesmo disse que nos tempos seguintes apostariam da fé, outros negariam a fé e tudo mais. Falsos mestres. Gente, aí você sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Eu não quero apostatar da fé de jeito nenhum. Eu quero te conhecer mais, aprofundar mais, né? Então, continuando aqui, 8, aquele que quer realmente se manter puro, íntegro diante do Senhor, ele mantém a sua palavra, mesmo que saia prejudicada. Outra coisa, ele não é agiota e ele não aceita suborno. Ele não aceita suborno. Eu abri um parênteses aqui, uma vez eu fiz eu organizei uma festa para as crianças lá na igreja, mas só que foi na rua, né? Nós fechamos a rua sim, e eu pedi para vir crianças de outras congregações, bem humildes, e então eu consegui vários brindes para sortear, e uma delas era uma bicicleta. Aí a pessoa que estava me ajudando falou comigo assim, não, Natânia, eu não vou colocar o nome das nossas crianças não, nossas crianças não precisam da bicicleta. Vamos colocar só o nome das crianças, né, carentes. Já pensou se uma das nossas crianças for sorteada? Eu mesmo que era lá. Mas eu dei a minha palavra, que era o sorteio de acordo com o número do passaporte para a festa. Então eu não posso fazer isso não. Eu não admito isso não. E todo mundo ficou contra mim. Aí eu fui para o banheiro e eu comecei a pensar assim, meu Deus, mas e se uma das nossas crianças ganhar? Como é que eu vou fazer? Né? Que cara que eu vou ficar? Vai ficar parecendo que é marmelada do mar. Não posso ficar tentada a fazer isso. Aí eu orei, irmãos. Eu orei e falei, Senhor, tem misericórdia, que o Senhor conhece o sonho da criança que quer ganhar essa bicicleta. Vocês acreditam que foi uma das crianças mais humildes que ganhou essa bicicleta? Sabe? Que foi sorteada, ficou tão feliz. E aí eu fui lá na hora e abracei com a pessoa que tinha, né, quase que me obrigado a fazer essa falcatrua. E eu fui lá e falei, não falei, quando Deus está no negócio é diferente, irmão. É diferente. Então, queridos, quando não é agiota e quando não aceita suborno, aceitar suborno não é só se aceitar dinheiro, aceitar as ideias que às vezes vêm, né? Então eu devo ter esses requisitos. Agora, se eu devo ter esses requisitos para que eu more no templo do Senhor, para que eu seja limpa para morar lá no tabernáculo do Senhor, como que eu devo fazer para me limpar? Eu queria que alguém abrisse para mim lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 17 até o 19. Antes da irmã entrar nesse próximo ponto aí, eu gostaria de fazer duas perguntas aqui para os irmãos, nos ajudar a refletir sobre esse assunto. Parece que não tem a ver com o que nós estamos falando, mas eu tenho que insistir. A primeira pergunta que eu fazer para os irmãos nos ajudar aqui é possível obter graça sem conhecimento? Repete, por favor, porque eu não vi. É possível obter graça sem conhecimento?
É para os irmãos, hein? É para os irmãos. Alguém quer opinar aí? É possível obter. Graça sem conhecimento. Olha, vou dar minha opinião, na minha opinião sim. Porque vamos levar em conta pela graça do favor e merecido de Deus. Que é aplicado ao homem que não tem conhecimento nenhum. Então, a partir disso, A minha ideia também era essa. Ou seja, a pessoa pode ter conhecimento, aliás, pode não ter conhecimento, ela não há condições para você. Tem que obter graça sem conhecimento. Aliás, é possível dizer, né? É isso que eu quis dizer, né? É possível. É possível. Jesus morreu na cruz para o homem que ainda nem conhece ele. Eu estou entendendo exemplo dessa graça. É o próprio A ladrão pessoa ali. não ouviu falar de Jesus. Não consigo. Mas Jesus morreu na cruz. Isso, então não é possível. Mas ele está falando de obter. Obter para mim é buscar. Então ela só obtém graça se ela aceitar a graça. Porque a graça. Não, aí eu já estou passando por essa. Você está falando que sem conhecimento. A pessoa quando entrega a vida para Jesus, ela foi tocada, né? A graça já está liberada sobre ela. Eu poderia mudar então, assim, de obter, é possível alcançar a graça. Ah, tá. É porque obter é diferente. Alcançar a graça. Nós vimos vários exemplos na Bíblia de quem alcançou e não conhecia Jesus. Agora uma pergunta inversa. É possível obter conhecimento sem graça? Conhecimento geral? Você fala de geral? Conhecimento geral? Geral, inclusive a palavra de Deus. Conhecer, irmão Geraldo. Esse pastor, por exemplo, ele conheceu, mas ele não viveu a graça. Ele não exerce, não conhece, não vive nessa É graça. necessário entrar nessa experiência do pastor, isso uma coisa que eu fiz essas perguntas. Porque uma pessoa que se aposta da fé, ele nega o conhecimento, nega tudo que ele aprendeu, a ideia que se tem, pelo menos no meu ver, é que ele ainda não foi alcançado pela graça de Deus, de verdade. Assim que eu não teve uma experiência com Jesus. Irmãos, eu vejo nessa situação, assim, eu acredito que a palavra do Senhor nos fala de mistérios que nós não conhecemos e que Deus não quis revelar para nós, sabe? Eu sinceramente, pelo que eu vi desse moço, pelo que eu ouvi dele, pelo que eu testemunhei dele, pela manifestação de Deus na vida dele, então, né? Mas aí que eu... Sim, mas aí eu quero crer o seguinte, que às vezes, irmãos, não estou falando que, eu não estou dando, como é que fala assim, justificativa, mas eu quero entender que se no último respirar dele lá, ele resolver se arrepender, porque naquela hora, irmãos, naquela hora ali é meio complicado, quando você vê o negócio mesmo na sua frente, agora ou é o inferno ou é o céu, entendeu? Se der oportunidade, eu acredito que Deus ainda tem misericórdia de uma pessoa dessa. A gente dá vontade de pegar ele, né? Porque não é possível uma pessoa com conhecimento desse fazer o que está fazendo. Mas, senão nós vamos desistir, irmãos, de orar até mesmo pelos nossos. Sabe? Mas quando a gente fala, por exemplo, eu posso tratar a fé, é deixar aquilo que eu tinha. Então, quer dizer, eu tinha antes, mas agora eu tomei a decisão de apostatar. Eu apostatar. Agora eu rejeito. Eu estou rejeitando, eu não quero mais. Eu não quero mais, porque eu achei que eu entendi que o conhecimento, a ciência é muito melhor do que isso aqui. É escolha. Entendeu? E exatamente, eu estou fazendo uma escolha. Mas eu estou dizendo o seguinte, que pode ser, pela misericórdia do Senhor, sabe? Por essa misericórdia que não tem fim, pode ser que lá na última hora Deus ainda dá uma sacudida nele. Pode ser. Mas é muito perigoso, é uma linha tênue, irmãos, é uma linha muito frágil.
sabe? E aqueles que estão em Cristo, eles são nova criatura e cada dia tem que se renovar mais e mais ainda, buscar mais ainda conhecimento. Eu não sou assim, eu não quero falar assim, esse homem está perdido, sabe? Eu não quero falar isso. Eu quero crer que Deus ainda vai ter misericórdia dele, mais ainda do que ele está tendo, sabe? Mas é uma escolha muito perigosa que ele está fazendo, ok? Então, como é que eu faço para manter ou para ser limpo de coração? Alguém achou aí para mim, Lucas 15, do 17 ao 19? E tornando em si diz: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Irmãos, até o 19? Isso. Irmãos, todo mundo conhece essa história. E parece uma historinha, né, que Jesus está contando. Parece uma historinha boba que Jesus está contando. Sabe, irmãos? Como nós dissemos aqui no início, quando nós vamos estudando a palavra de Deus, quando nós vamos pesquisando, nós vamos nos enfiando mais nessa palavra, sabe? Mergulhando mais. Olha o que esse filho disse quando ele chegou, Silmara, a sua condição, como ele estava ali. Ele saiu de casa abastado, ele desejou a morte do pai, porque um filho só recebe a herança do pai, né, irmã Lúdia? Depois da morte. Então ele desejou, que esse pai está vivendo demais da conta, esse pai já era para ter morrido, gente. O que ele está fazendo aqui ainda? Então eu quero viver. Aí esse filho foi e viveu por um tempo. A Bíblia não fala quanto tempo que ele viveu, mas viveu por um tempo e viveu muito bem. Cheio de amigos, de prazeres, de alegria. Foi ruim o período que ele passou, gente, enquanto ele estava bem? Não foi ruim não, gente. Tinha tudo que ele queria, tudo que ele sonhou. A sujeira penetrou no coração dele de tal maneira que o prazer dele era satisfazer isso aqui, ó, a carne. Sabe? Lá no relacionamento dele com o pai em casa, era tudo mais gostoso. A comidinha caseira era deliciosa, irmã Lundinha. Sabe? Irmã Sônia, aquele ali, ele estava feliz na sua casa. Ah, não, mas eu quero conhecer mais. A ciência está me mostrando que lá fora tem mais. Sabe? Os prazeres lá são melhores e maiores. Então ele foi, viveu, e foi gostoso o tempo que ele viveu, tá? Ele aproveitou. Quem sabe ele comeu comida que ele nunca tinha comido, irmã Maria. Sabe? Quem sabe ele teve mulheres que ele nunca tinha conhecido lá onde morava, na fazenda do pai. Aí de repente veio uma fome lá naquele lugar. Ele foi levado para o chiqueiro, mas não foi para comer comida dos porcos, não. Foi para tratar dos porcos. E ele sentia vontade de comer a comida que era dada para os porcos. E aí o que ele falou, Silmara, mesmo? Quando ele chegou em si, caiu em si? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só. Como seus jornaleiros. Eu já não sou digno, eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar e vou voltar para o pai. Então, como que eu faço para manter ou para ter limpo o meu coração? Eu preciso reconhecer, gente. Eu preciso reconhecer o meu estado. Porque ter coração limpo é uma questão de eu reconhecer que eu estou desejosa de fazer uma faxina dentro de mim. Tudo aquilo que nós lemos no Salmo 15, a hipocrisia, a usura, tudo aquilo que pode trazer prejuízo e trazer sujeira no meu coração, pera lá, eu tenho que reconhecer, irmão. Enquanto esse moço não reconhecer, gente, eu errei, olha só, eu estava ensinando o povo uma coisa e agora eu voltei, eu estou negando a fé, eu não posso continuar assim, eu preciso mudar. E ainda que eu seja não mais como um mestre na igreja, mas eu vou ser como um faxineiro na igreja, mas eu quero voltar, sabe? Então,
Eu preciso reconhecer o meu estado. E quando isso acontece, eu reconheço o que eu sou, eu tomo uma atitude. Salmo 40, versículo 17. Quem encontrou aí pode ler para mim. Salmo 40, versículo 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Porém o Senhor se importa comigo e cuida de mim. O Senhor é o meu apoio e o meu salvador. Venha salvar-me, venha depressa, ó meu Deus. Ô Claudimar, quando você toma essa atitude, todo dia, o que você é? Você é pobre. Você é necessitada dessa graça. Ah, como nós precisamos dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Para a gente ter um coração limpo, a gente tem que reconhecer isso, tomar essa atitude. Eu sou pobre, gente. Eu sou necessitado. Não, mas você é a pessoa mais rica do paraíso. Não estou falando dessa riqueza financeiramente. Eu não estou falando da sua despensa, se está cheia, se está vazia. Eu não estou falando do seu guarda-roupa, como está. Sabe, com roupas de grife, calçados. Não, gente, eu não estou falando disso. Eu careço do Senhor. Aí o Senhor vai me mostrando por quê. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é luz que vai iluminar o meu coração para ver se eu não estou com nenhum dessas características do Salmo 15 aqui, ó. Quando isso acontece, eu reconheço o que eu sou, eu reconheci lá, ó, eu pequei contra o Pai. Foi isso que o filho pródigo fez. Senhor, eu pequei contra o céu, pequei contra o meu Pai, e eu vou voltar, e quem sabe meu Pai vai me colocar como jornaleiro lá na sua casa, como um dos seus empregados. Não tem problema, sabe? Não tem problema, Senhor, que até as migalhas que caem da sua mesa, elas me fartam. Não tem problema, eu não quero posição, eu não quero beleza, eu não quero nada, Senhor, eu só quero o Senhor. Eu só quero o Senhor. Eu só quero que o Senhor me mostre, Deus, a cada dia, porque eu sou pobre e necessitada. Nós temos visto muita gente rica no Evangelho, né, irmãos? Mas não estou falando de riqueza só financeira, não. É gente que sabe tudo. Sabe? É gente que consegue tirar de letra todas as situações que estão enfrentando. Sabe? Mas eu, aqui, eu sou pobre e necessitada. Eu não sei nada. Eu preciso aprender com o Senhor. Por isso que domingo passado, aqui, quando eu falei assim, eu tive vontade de matar aquele sujeito. Sabe? Aí, né, eu percebi assim o furdunço que deu, né, pastor? Por quê? Nossa, Deus é mandando. Que isso? Mas é a realidade. É a realidade. Eu mato uns 3 por dia, mas Jesus ressuscita. Pois é a realidade. O perdão, gente, a gente só consegue perdoar pela graça do Senhor, no geral. Tem gente que só Jesus para ter misericórdia de nós. Sabe? Então manter esse coração, esse ambiente aqui limpo, é algo que nós precisamos parar e falar como filho pródigo. Ô Senhor, eu pequei, eu quero voltar para a sua casa. Eu quero voltar para o seu tabernáculo. Me leva de volta, Senhor. E aí depois, como salmista, eu sou pobre e necessitada. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Nós vamos ler um texto que parece a princípio que não tem nada a ver. Abre lá para mim, Êxodo 25, 10. Êxodo 25, 10. Irmã, quando os irmãos acham aí, as pessoas estão tão acostumadas com uma identificação religiosa, e quando você fala dos seus sentimentos, que está no seu coração, as pessoas assustam. Quando eu cheguei no paraíso, faz 8 anos, uma irmã depois eu quero abordar e falar, pastor, a gente não está acostumado com isso. Não está acostumado com um pastor vir na frente da igreja e falar das suas dificuldades, das suas angústias, pedir perdão.
assunto bíblico, né? Uma música antiga, acho que era Coro de Boi, o nome da música. Até o irmão ficou tão escandalizado, mas só depois de alguns anos que eles vieram me falar isso, né? E naquele dia ficou escandalizado para se ter uma música profana para fazer a representação de uma verdade bíblica. Gente, as pessoas, assim, você usa, às vezes, argumentos filosóficos de pensadores extremamente ateus, mas que falam a verdade. Mas que falam a verdade. Não importa se a música é uma música profana, mas se aquilo foi verdade, se aquele trecho ali foi verdade, contra a verdade, só a verdade. Não importa se essa verdade é uma verdade que está dentro do nosso arraial, né? Dentro da nossa comunidade. Mas aí eu acho que eles acostumaram, né? Vai acostumando com o tempo, vai acostumando. Mas as pessoas se chocam quando vê alguém, um pregador, um pastor, falar das suas dificuldades. Sim, se chocam mesmo. Porque há uma coisa que nós aprendemos no passado, né, pastor? Essa coisa assim, o crente, ele é aquela pessoa assim, que está dentro daquela bolha, né? E ele não pode isso, não pode aquilo, e outra coisa, além de não poder fazer nada daquilo, ele também não pode se envolver, tanto que até um tempo atrás nós não tínhamos candidatos na política evangélicos, né? Nós não tínhamos. E hoje nós estamos vendo que um presidente que fala tanto de coisa, né, assim, concernente à Bíblia, assim, alguma coisa assim, a esposa evangélica. Aí o que acontece? Há um choque muito grande, está tendo um choque muito grande, né? Mas vamos lá, Êxodo. Baseado no que o pastor falou isso, que às vezes o ser humano ele está muito tão tem uma tendência natural de esconder as suas mazelas. Quando aparece alguém que tem a coragem de se abrir e falar o que ele realmente é, aí assusta as pessoas. Uma vez aqui na igreja, eu cheguei no início, né? Sempre aquela Cláudia alegre, né? Eu sou mesmo, né? Mas eu fiquei ali sentada no cantinho, acho que foi desse lado, quando os bancos eram juntos, né? E eu estava meio desanimada, assim, meio triste mesmo. Eu estava triste naquele dia. Aí uma irmã, ela vai saber, ela está aqui, chega perto de mim e falou: nossa, eu estou achando você tão diferente do que você é. Então, o que está acontecendo? Estou achando que você está triste e tal. E realmente aquilo, na hora, a irmã saiu, né, me abraçou, saiu. Na hora o Espírito Santo falou para mim, sabe? Eu tinha uma dificuldade de demonstrar o que eu sentia. Eu achava que eu não podia demonstrar tristeza. E eu achava que eu estava disfarçando. E aí o Senhor me ensinou muito isso. Não, você não tem que ser, porque você é líder, você não significa que você não fica triste. E a partir daquilo eu falei, não, eu não posso ficar maquiando mesmo. E eu aprendi muita. É exatamente, Claudinal. Olha para você ver, essa máscara que nós estamos usando hoje, sabe, ela tem nos ensinado muito quanto a isso. Você sabe, eu não sei se você está usando batom, entendeu? Eu não sei se você está sorrindo, o pregador que na frente está passando dificuldade, não está, pastor? Tá, Claudinal? Você não sabe se a pessoa está sorrindo, se está cantando, o que ele está falando, você não sabe, se está bocejando, né? Então, às vezes, como crente, nós somos assim também, né? Mas vamos lá, lê o texto lá, 25, 10, né, que eu falei? Faça também marca de madeira de acácia. Esse mesmo. Isso, é esse mesmo. Espera passar. Pode ler. Pode ler. Faça também uma arca de madeira de acácia. A arca medirá 1,10 m de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Tem nada a ver esse texto com o que a gente está falando, tem nada? Aos nossos olhos assim, não tem nada a ver. Deixa eu falar. Né? Nosso tempo está correndo bem. Estou tentando aqui encontrar aqui o que é que está falando. Pois é, irmã Lundinha está até tentando encontrar. Irmã Lundinha foi ordenado por Deus no capítulo 25 até o 27, mais ou menos, a construção do tabernáculo.
E Deus chamou Moisés e falou para Moisés: tu disse, Moisés, você vai fazer, as cortinas vai ser disso aqui, a arca vai ser assim, os varais vão ser assim, os querubins vão ser assim, desse ouro, tudo. Foi arrecadado no meio do povo de Deus, coisas assim, extravagantes até, material extravagante até, para poder fazer a construção do tabernáculo. Nós não temos tempo assim para falar muito sobre isso, mas é uma das peças muito importantes ali era a arca. A arca significava o quê? A presença de Deus. Lembra disso, irmãos? No Velho Testamento todo fala sobre isso aí, principalmente nos primeiros livros da Bíblia, fala da arca, né? E qual que era o material usado na construção dessa arca? Que tipo de madeira que era, o Claudimar? Acácia. Acácia. Aí eu fui procurar o que é acácia. Sabe por quê, irmãos? Porque a arca significava a presença de Deus para o povo, não é? Mas o que tinha de puro na arca? Qual que era o material puro usado ali nessa arca? Madeira. Hã? Pois é, e aí ela era coberta de quê? De ouro. O ouro é o simbolismo da presença de Deus, da pureza de Deus. Mas a madeira sou eu. É você. E essa madeira, irmão Geraldo, a acácia, quando Deus falou com Moisés, pertinho ali, irmã Lourdinha, tinha uma madeira nobre. Era o cedro. Era tão fácil de trabalhar essa madeira. Imagina vocês, homens que estão aqui, que mexem muito com ferramentas, sabe? Hoje vocês têm uma facilidade com ferramentas, mas naquela época não era assim. Então, sabe o que Deus falou com Moisés? Moisés, você vai pegar a acácia para construir a arca. Então vamos lá para ver o que é a acácia. A acácia era uma árvorezinha, que ela dava até uma certa altura, um arbusto, né, uma árvore, e ela é igual cipó, irmão Geraldo. Igual cipó. Você quer saber aqueles galhos assim, torcidos? Cipózinho fininho, não, cipózinho grosso, sabe? Aquelas nós que dão assim, olha, eu lá na minha casa aqui, eu tenho uma buganvília, e aí fizeram a entrada, assim, a porteira, com o telhadinho colonial. A buganvília, o Claudimar, ela enfiou dentro da telha e foi levantando a telha. Ela fez um nó assim, ó. Foi preciso nós tirarmos da telha, tirar. Falei, não corta não. E puxar ela assim, ela deu um nó, sabe, Silmar? Então, a acácia, ela dava esse tipo de madeira, que dava aquelas ferpas. Difícil de ser trabalhado. Deus escolheu essa madeira para quê, gente? Hein? Para que Deus escolheu essa madeira se Ele não queria me ensinar algo através disso aí? Essa madeira aí, gente, representa a minha vida e a sua vida. Uma madeira, um sujeito difícil de ser trabalhado, um sujeito cheio de nó, sabe? Um sujeito que desculpa a expressão, mas é considerada a pior madeira para ser trabalhada. Aí, e outra coisa, ela era buscada de longe. O cedro não era aqui pertinho? O cedro não estava à mão? Não era mais fácil de ser trabalhado? Eu acho interessante que Moisés não questionou com Deus. Ah, Senhor, mas aqui, deixa eu lembrar para o Senhor, deixa eu falar para o Senhor um negócio aqui. Eu não sei se o senhor sabe, mas aqui perto da gente que tem um cedro. Engraçado isso, né? Moisés devia te falar com Deus, né? Deus, não sei se o senhor está lembrado, deixa eu lembrar para o senhor aqui. Aqui pertinho de nós tem um cedro. Se Deus não queria deixar alguma coisa para nós hoje aqui, irmãos, para nós nos lembrarmos. Então, essa madeira que precisava de ser buscada de longe. Eu me lembrei daquele hino, né? Eu perdido pecador,
Longe do meu Senhor. Já me andava muito longe, já andava muito longe, abatida, sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu, Claudimar. Olha só, essa madeira toda torta, um coração sujo, contaminado e propenso a continuar se contaminando. Mas ele me viu. E aí, Deus levantou 2 homens, gente. No meio de uma multidão ali naquele deserto, Deus levantou só 2 homens para ajudar. O que isso quer dizer para mim? Para trabalhar com essa madeira. E diz o texto que Deus encheu esses homens. Esqueci o nome desses homens agora. Se alguém quiser procurar achar aí para mim. Parece que não é. Esqueci, Bezalel, sei lá. Esqueci de anotar aqui. Deus encheu esses 2 homens com espírito de sabedoria. Isso quer dizer o que para mim? Quer dizer que a obra do Senhor precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Sabe? Para poder trabalhar, lixar. Volto a lembrar os irmãos, não tinha a ferramenta que nós temos hoje, sabe? E eles então trabalharam com essa madeira terrível de ser trabalhada. Eu não sei que madeira que é essa do banco aqui. Angelim? Madeira boa para trabalhar, né, irmão? Imagina fazer um banco com essa madeira ruim assim, sabe? Aí depois que fizeram a arca com essa madeira ruim assim, meu irmão, aí ele falou assim: agora vocês vão cobrir essa arca com ouro puro. Então a madeira ruim que é a Silmara, irmão, vocês me perdoem, eu estou falando assim com vocês, mas é a realidade. Nós somos assim. Essa madeira ruim que tem um coração tão contaminado, tão cheio de, sabe, de agiotagem, tão cheio de suborno, tão cheio de mágoa, tão cheio de ansiedade, tão cheio de preocupação, tão cheio de usura, tão cheio de medo. Esse coração contaminado com isso tudo ficou sujo, irmão Geraldo. Quem? Fala para mim aí, quem não tem sentido medo? Está sujando o coração. Aí é a madeira, irmãos. É a madeira. Aí veio esses 2 homens que eu falei aí, que eles trabalharam essa madeira. Agora Deus falou assim, então fala com eles, Moisés, que agora, por cima dessa madeira rústica, dessa madeira que doeu as suas mãos, que feriu as mãos desses 2 homens, para construí-la, eles vão fazer os varais para ela dessa madeira também. O varal era para quê, irmãos? Era para o suporte, para levantar a arca. E o varal era feito com essa madeira também, irmão Geraldo. Então significa que às vezes vai ter momentos que nós vamos ter que suportar um ao outro, ou carregar uns aos outros, carregar na oração. Mas por cima dessa madeira foi derramado o ouro puro. Então, lá dentro é a madeira, material corruptível, mas por cima é o material puro, é o material incorruptível. Nós precisamos, somos carentes de ser moldados para obter um coração puro, irmãos. Nós precisamos ser trabalhados para manter o coração puro. Então deixa eu lembrar você aqui. Sabe quando é que você é lixado? Sabe? Nós não somos a madeira, aquela madeira que eu falei? A acácia? Nós não somos? Alguém tem dúvida que alguém tem algum cedro aqui? Ou nós todos somos acácias? Então, para a gente obter esse coração puro, a gente precisa tomar algumas atitudes. E uma das atitudes, Paulo lembra lá no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 2,
Não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então, nós precisamos, você quer ver a Deus? Você quer ter um coração puro? Você precisa, nós precisamos entender que nós somos frágeis. Somos muito frágeis. Podemos cair muitas vezes. O justo cai quantas vezes, irmãos? Lá em cima respondeu 7 vezes, o justo pode cair mais. O Senhor, quando nós temos um coração aberto para entender, para reconhecer o nosso estado, então o Senhor nos levanta. Sabe? Então, você quer ver a Deus? Quantos aqui quer ver Deus? Porque o texto que nós lemos lá de Mateus fala: bem-aventurados os limpos de coração, felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Livro de Hebreus, abre aí para mim, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Não se construir a arca foi Bezalel, eu vi no capítulo 37. Fala para mim, Bezalel. Bezalel. E tem um outro aí também. 37 falou só sobre. São 2 homens. Capítulo o quê? Eu não sei. Não, Hebreus. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos. Busquem levar uma vida pura e santa. Porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Misericórdia. Misericórdia, Senhor, de nós. Já que nós somos essa madeira de acácia, então nós precisamos procurar viver em paz com todos. Em outra versão, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ver o Senhor? Você quer ver o Senhor? Hein? Segue a paz com todos, né, irmão? E a santificação. O que eu quis dizer para vocês, irmãos? Hein? A limpeza, né? A limpeza. Agora, para eu conseguir essa limpeza, Claudimar, estava comentando para a Sônia que essa semana eu fiz uma faxina lá em casa de 2 dias. Se vocês forem lá em casa hoje, assim, nós tem 1 mês que você não arruma a casa. Minha casa está cheia, está tudo bagunçado, né? Mas a faxina, o que nós precisamos utilizar para fazer uma faxina? Nós vamos limpar a igreja aqui hoje, vamos fazer um faxinão, gente. O que nós precisamos aqui, Claudimar? Vamos falar aqui para nós, irmãos, qual material que nós vamos usar aqui para limpar aqui a igreja? Qual material? Fala aí para mim. A vassoura. Vassoura. Sabão, desinfetante. Sabão. Água. Pano de chão. Rodo. Hein? Bombril. Nós precisamos ter um pano para limpar poeira, né, irmã? Pano para limpar poeira e um pano de chão. E mais o que nós precisamos, que é muito importante, que sem esses materiais aqui não vão conseguir fazer nada sozinhos. O que nós precisamos? Pessoas. Tá? Quer manter limpo o coração? Vamos confessar uns aos outros. Uma hora por mim, mano. Tenho uma dificuldade nessa área. Sabe? Silmara, ora por mim, Silmara. Eu estou com uma dificuldade aqui nessa área. Eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Maludi, me ajuda. Você me ajuda, Maludi? Me ajuda. Eu estou com dificuldade nessa caminhada. Eu vou orar e o Senhor vai responder. Amém. Eu vou orar e o Senhor vai responder. Olha o que a irmã falou aqui. Olha o paninho aqui, irmãos. Olha a vassoura. Fala, irmã. Quando eu estava construindo aquela casa lá, a Vânia passava pela casa da mãe todo dia chorando. Daí eu falei assim, Vânia, um dia eu falei assim, Vânia, vai morar naquela casa. Pedi muitas irmãs para orar comigo hoje, mas já tem 15 anos que eu moro lá. Ai. Entendeu? Então, vale a pena. Um dia ela estava chorando. Eu falei, o que foi, mas está chorando? É porque o meu coração não está pedindo para morar na casa. Eu falo assim, juntos os 3 vai, tá? Não pensa mais nada, vai morar na sua casa. Pois é. Sabe o que é isso, irmãos? Eu podia simplesmente virar para a irmã Maria e falar assim, nossa, irmã,
Não, para a irmã Maria não. Não, Ludiana. A irmã Maria, pelo amor de Deus, olha para você ver. Em vez de agradecer que está construindo lá, né? Em vez de agradecer, né, irmã Vânia? Em vez de agradecer, fiquei chorando, pedindo. Tanto motivo maior para a gente chorar. Vou orar para a irmã Maria. Irmãos, nós precisamos de ver quanto nós somos frágeis umas com as outras. Olha, eu prometi a Sônia de ir lá na casa dela essa semana. Oi, Sônia, eu vou lá. Né? Fui lá, irmã Sônia? Pois é, eu estou devendo para ela, que eu não tive tempo. Ontem ou anteontem, você mandou uma mensagem falando, me perdoa, mas essa semana foi tão difícil. Eu não tive tempo de ir aí. Sabe? Então, irmãos, nós somos assim mesmo. É a madeira de acácia, irmã Maria. Sabe, irmã Zelita? É a madeira de acácia, aquela madeira ruim, difícil de ser contornada, difícil de ser trabalhada. Só a graça do Senhor, seguir a paz com todos e a santificação. É por isso, irmãos, que o salmista falou assim, olha, Salmo 133, ó como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu fiquei observando nessa live que nós fizemos, a necessidade que nós temos de ver uns aos outros, sabe? A necessidade que nós temos de ver um chorando, o outro rindo, sabe? O outro quietinho lá, a irmã Helena falou assim, eu nem respiro, senão eu tenho medo de tirar o lugar. De sair do lugar. Irmãos, é isso aí, irmãos. Nós precisamos uns dos outros demais da conta. É só assim que nós vamos conseguir, irmãos, caminhar para a gente conseguir ter um coração limpo, porque olha o varal da arca, olha a arca. Ah, Claudimar pode trazer o pano de chão. Peraí, irmão, deixa eu limpar aqui um pouquinho, tá? Eu posso pegar a vassoura, mas deixa eu tirar uma teia de aranha aqui, que tá aqui, ó. Sabe? Nós vamos perseguindo. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Então, precisamos perseguir, insistir com diligência. Ser limpo de coração é uma forma poderosa para isso. Uma forma poderosa para isso é se encher da presença do Senhor. Na palavra, na adoração, na oração, no convívio, no confessar uns aos outros as nossas fragilidades, a dependência uns dos outros. Mesmo que você ache muito uma bobagem, vou pedir oração, irmã Lurdina, o que ela vai pensar de mim? Aí eu estou falando assim para a irmã Lurdinha, eu sou mais forte que você, tá? Eu não preciso de você. Né, Claudimar? Quando você deixou cair aquela máscara sua, que é isso? Só porque eu sou missionário, porque eu ministro louvor, porque eu prego, eu não posso chorar? Não, irmã, você pode chorar sim. E às vezes a gente é ensinado a ser assim, né? E ensinada, preparada para ser assim. Como missionário, você tem que agir assim, você não pode demonstrar isso. A gente é ensinado a ser assim, aquilo acaba virando uma verdade para a gente. Exatamente. Aí você vai subindo cada dia mais o seu degrau de santidade, seu degrau de santidade. Entendeu? Então, irmãos. Quero falar que depois de quinta-feira, que eu pedi oração aqui, eu estou sentindo bem melhor. Aí, tá vendo? Porque Tá estava vendo? guardado, né? Estava guardado, irmãos. Isso aí, ó, até os psicólogos falam disso. Você precisa verbalizar aquilo que você está sentindo. Entendeu? É claro, né, irmão? Nós vamos ficar sentados na porta da casa da gente agora, contando para todo mundo. Mas eu estou falando aqui no nosso meio, nós precisamos entender isso. Então, irmãos, ser limpo de coração, sabe? Ser puro de coração, essa condição que nós temos de ver a Deus. Para ver Deus, nós precisamos ser limpos de coração. Não é essa limpeza exterior, esse patamar de santidade, sabe? Mas é uma busca incessante. É uma busca incessante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos ensine a cada dia mais a reconhecer quem nós somos. A Cássia, leva esse nome para você. A Cássia. Eu não quero plantar Cássia na minha casa. Porque já que ela... E outra coisa que a Cássia tem, gente, uma outra característica, sabe qual que é? No deserto, lá onde Moisés estava, ela, além de ser aquela árvore assim, feiosa, né, toda retorcida, uma maneira difícil de trabalhar, no deserto ela ia enraizando pela areia fora assim, e quando as pessoas viam
uma caça de longe, eles fugiam de lá, sabe por quê? Porque ela tem muito espinho na sua raiz. E se machucasse os pés ali, naquele espinho, sangrava muito e atraía os animais ferozes. Olha só. Pastor, quando descobri isso, falei, misericórdia, o que eu sou? Eu ainda atraio os animais ferozes. Para mim não atrair, eu tenho que fugir desse espinho, irmãos. Sabe? Eu tenho que fugir. E aí eu me lembro muito bem lá no Romanos, que eu citei aqui, o apóstolo Paulo falando. Não vos conformeis com este século. Eu sou a caça. Mas o outro está em mim, precisa fazer diferença na minha vida. Precisa fazer. Os nossos relacionamentos, né, Montana? Os relacionamentos, ou são os relacionamentos, que a gente alcança isso, né? Essa limpeza, a gente descobre a sujeira, né, que está dentro de nós. Às vezes a gente sempre achamos que é o outro, né? A gente descobre essa sujeira, a necessidade da santificação. Muitas vezes a gente é santificado por uma reação da palavra em nossa vida por causa de um gesto e atitude do outro. E aí você busca a santificação mediante aquilo que aconteceu, mediante aquilo que foi feito. Então, nos nossos relacionamentos, é por isso que você falou da live, de ver o rosto do outro, e buscar ajuda, e pedir ajuda, né? E contar com essa união que o salmista diz, porque isso leva mesmo, produz santificação da gente, limpeza, de fato, no nosso coração. Por isso que o autor lá, os Hebreus, falou: seria a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, irmãos. Eu tenho aprendido muito com essas bem-aventuranças. Eu nunca imaginei. Nunca imaginei. Temos aprendido e muito mesmo, né? Não é à toa, não, que os comentaristas, né? Da Bíblia e pastores, líderes, falam que o Sermão da Montanha é um resumo, né, vamos dizer assim, de toda a Bíblia, de tudo que Deus, realmente, da essência que Deus quer passar para nós, nos ensinar. Irmãos, eu estava pensando, refletindo ali, sobre 3 agentes de purificação do coração humano, né, ou da alma, que é a palavra de Deus, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, né? E o Espírito Santo, que é aquele que nos convence, né, dos nossos pecados. E eu pedi à irmã aqui a palavra, porque eu preciso de fazer aqui uma retratação, né, vamos dizer assim. Eu estava ali sentindo um temor no meu coração, e eu pensei, eu tenho que falar isso. Porque quando eu falei do pastor, assim, que eu entendi que eu fiz um pré-julgamento, né? Eu fiz um julgamento precipitado, de que ele não tinha experimentado a graça de Deus, né? Simplesmente pelo fato de ele estar agora num posicionamento contrário, né, à palavra de Deus. Mas o certo é que o comportamento dele mostra que ele rejeitou e está rejeitando a graça de Deus na vida dele. E eu falei que ele não havia experimentado a graça de Deus. Então eu fiz um julgamento precipitado, né? Então, assim, eu quero colocar isso para os irmãos, porque eu não queria que os irmãos saíssem daqui sem essa retratação da minha parte. E que, né, que Deus abençoe os irmãos. E que até mesmo se ele estivesse aqui, até deveria perdão a ele pessoalmente, mas ele não está. Mas eu estou confessando isso para os irmãos. Amém? O pastor quer dar um aviso? Deixa eu concluir aqui.